Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Zé Dirceu aponta viabilidade do projeto de poder do PT por 12 anos. É isso mesmo. Em entrevista à CNN, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, afirmou estar confiante na viabilidade de um projeto de poder do Partido dos Trabalhadores por um período de 12 anos, com base na vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Se você, assim como qualquer pessoa esclarecida no Brasil, também concorda que Lula deveria estar preso pelos crimes que ele cometeu, tem um outro nome que deveria ter a sentença do Lula vezes 10, que esse é o grande mentor do PT mesmo, a pessoa que articula nos bastidores e que faz com que essa organização criminosa seja tão organizada e consiga alcançar seus objetivos de destruição do nosso país. O nome desse cidadão é Zé Dirceu, ou José Dirceu. José Dirceu deveria estar preso. Esse sim deveria estar em prisão perpétua. Inclusive ele já foi preso, mas como os amiguinhos do Lula chegaram nas Supremas Cortes, ele foi liberado também. Conhecido por ter ido para Cuba participar de um treinamento de guerrilha comunista, mudou o nome para Daniel durante um tempo e recentemente ele voltou aos manchetes e às redes sociais quando ele disse que a facada no Bolsonaro foi um erro deles. A frase, abro aspas, a facada no Bolsonaro foi um erro nosso, fecha aspas. Esse cidadão, sim, é muito mais perigoso que o Lula. Agora ele está voltando a dar entrevistas, o que por si só já é um tapa na cara. O cara que deveria estar preso está hoje aí dando entrevistas na CNN, como se fosse uma pessoa que tivesse algo a agregar no debate político. Mas foi bom. Nessa sua sanha, nessa sua vontade de aparecer e nessa sua vaidade, ele acaba falando um pouco sobre a estratégia do PT e que como o PT tem sim a vontade de transformar o Brasil numa ditadura. Mas vamos lá, vamos escutar um pouquinho de vitimismo e como que funciona, como é que tá os planos do PT de ficar para sempre no poder do Brasil. O PT vai sair destas eleições municipais maiores? Nós estamos nessa situação não por erros nossos, pela repressão que nós sofremos. Porque a vida nossa de 2013, 14, 15... até 17, 18, 19, não foi fácil. Foi fácil porque vocês destruíram o Brasil, vocês destruíram completamente o nosso país, mas vamos lá. Da esquerda aqui no Brasil. O Lula foi preso. Os principais dirigentes do PT... Inclusive o senhor? Foram excluídos da vida política. Mas agora, este ano, com Lula no governo, qual que é o cenário que o senhor traz? Nós vamos começar um processo de crescimento a nível... Eu sempre vejo 8, 12 anos. Eu nunca vejo... Isso aí realmente a gente da direita tem que aprender, né? Porque não é, a vida não é assim, né? Quando nós chegamos no governo, eu falei, nós temos que ter uma perspectiva de 20 anos. Olha aqui, Dirceu, o Brasil não é um país conservador. Engano seu, Dirceu, é sim. E tivemos. Se a Dilma não tivesse sofrido o golpe, nós teríamos governado o Brasil 20 anos. Aí nós estaríamos pior que a Venezuela. O senhor visualiza isso? É viável, é possível isso. É um projeto agora, de 12 anos. Nós temos que construir esse projeto, não é só o PT, evidentemente. O PT é uma das forças, pode ser a mais importante, e não é só forças de esquerda, é um bloco social. Não fala nada. É o Brasil, é o desenvolvimento do Brasil e, evidentemente, preservando os interesses das classes trabalhadoras que nós representamos e das camadas médias que nós representamos. Classe trabalhadora, todos ali são bilionários e as classes médias, vocês mesmos falam que odeiam a classe média? Eu vejo a eleição municipal como o primeiro passo de um crescimento do PT. Não vai presta atenção, aqui ele fala estratégia, hein? ser fácil. Não vai ser fácil o PT essa eleição. Agora, nós, por exemplo, por que eu estou dizendo que eu quero, como militante, ajudar o Boulos? Porque é muito importante vencer São Paulo. Pelo amor de Deus, São Paulo, pelo amor de Deus, não deixem Boulos ganhar. Faça o que for preciso, mas esse cara não pode ganhar a cidade de São Paulo, não. Nós vamos crescer no Brasil todo, muito, até porque nós temos governos, participamos de governo de outros partidos, nós vamos crescer muito. Tá? Nós vamos sair da situação de decréscimo que foi 16 e 20, nós vamos começar uma ascensão. E é importante eleger prefeitos que apoiam o governo do Lula. Eleger prefeitos do PT, dos nossos aliados, né, de esquerda, onde nós podemos. E eleger vereadores, porque o Lula teve 60% de voto em mais de 2.000 cidades. Então nós podemos eleger muitos vereadores, né, porque o vereador, deputado,
vereador e prefeito são a base também da eleição dos deputados estaduais, federais e dos senadores. Aí. É isso que a direita tem que entender. Está na hora de focar nos prefeitos e vereadores. Os próprios governadores. Então, acho que é um momento de ascensão nosso. Tenho certeza, a nossa presidente Gleice está comandando o processo, Humberto Costa está dirigindo um grupo eleitoral, eu acho que nós vamos conseguir. Ficar 12 anos no poder, como está escrito aqui, né? Projeto de poder de 12 anos. Como é que fica 12 anos? Me explica como é que fica. Como é que o PT pode ficar 12 anos se só pode 2 mandatos? Meus amigos, eles estão claramente colocando todas as fichas agora porque perceberam que o Brasil é de direita e o Brasil não está conseguindo mais acreditar nessa história de PT. Já se foi a época que o PT conseguia se posar como um partido preocupado com os pobres, né? Ele aumentou a pobreza, aumentou a criminalidade e transformou o Brasil numa ditadura. Agora é a nossa hora de resgatar o Brasil. Colocar o Bolsonaro na presidência foi fácil porque não havia defesa, eles não esperavam que fosse acontecer. Agora que a guerra realmente começa. Agora eles sabem que existe um opositor, eles sabem que existe oposição, vão tentar nos destruir, eu só peço que se derrubar um, que outro surja e ocupa aquele lugar. Eu dizendo que o plano de poder do PT foi travado pelo impeachment da Dilma, mas ele já vê um plano dos próximos 12 anos de poder do PT. Para onde a gente vai, Serrão? Olha, para onde a gente vai depender muito de para onde a gente quer ir. Esse é o ponto que eu bato todo dia. A gente aqui no Sem Rodeios, durante a semana, eu, Cristina, Superman, o Deltan na sexta, a gente tem tocado num ponto que tem sido o calcanhar de Aquiles do tal movimento de direita conservador no Brasil. Falta organicidade a esse movimento. É muita gente que se passa aí por enganador, por bem intencionado, mas que na verdade não tem a menor vocação nem condição de representar o que seja direita nem o que seja conservador. Qual é o projeto de muita gente que adora usar esse rótulo? Essa é a pergunta que eu sempre faço e recomendo à nossa grande audiência, uma audiência qualificada e inteligente, que sempre faça essa pergunta para avaliar se aquele que está se pregando, parecendo ali de conservador, de direita, né, é realmente alguém comprometido com ideias sérias, verdadeiras, para melhorar o Brasil. Esse é o ponto. E a maioria das pessoas que a gente vê nesse grupo está pecando por não ter uma unidade de ação, uma unidade de pensamento, propósitos sérios, dedicação ao trabalho de fazer política em alto nível. Tá? Felizmente, a gente está vendo aí uma camada jovem que começa a surgir com essa disposição. Estamos vendo também muitos parlamentares que demonstram seriedade no trabalho que estão fazendo. Mas quando a gente olha para o conjunto do Congresso Nacional, da atuação dos parlamentares que se dizem de direita ou conservadores no Congresso, a gente nota uma bagunça, uma falta de unidade na hora da ação. A gente vê muita confusão, muita bateção de cabeça com o centrão, já que nós não temos um partido, não temos partidos que tenham essa partição representativa do modelo direita conservador que nós estamos querendo utilizar. Aliás, tem até um problema muito sério, né? A própria palavra conservador, ela tem um problema no Brasil, né? O que é ser conservador no Brasil? Problemático. Essa definição tem que ficar muito clara, muito séria, muito bem definida, porque senão você confunde o conservador, por exemplo, com o José Sarney. É um conservador. Mas é esse conservador que a gente deseja? Talvez não seja o que nós estamos pregando. Desculpe aí, imortal Sarney, por citá-lo nesse caso, mas é um exemplo assim extremo, né? Ele também, o presidente Sarney, se considera um conservador. E aí? Mas é esse conservador que a gente quer? Conservando aquele modelo velho, brasileiro, de oligarquia, rentista, medieval? É isso que eu quero para o Brasil? Não é. Então a gente tem que ter um debate sério sobre isso. E, agora sim, entrando no X da questão proposta pelo Guilherme de Oliveira, o Zé Dirceu, a esquerda brasileira, ela tem organicidade, entendeu? E o seu polo oposto, opositor, não está demonstrando essa competência. Por isso, o risco é muito grande da gente tomar pau para esse segmento
que se organiza naturalmente, que tem suas divergências, eles se comem vivos, eles se odeiam entre eles, na verdade, mas na hora da atuação em unidade, eles têm esse tipo de atuação. Funcionam, ocupam os espaços de poder com extrema eficiência, e eu diria até com a fome de um gafanhoto no meio de um milharal. Então é hora da gente não ser o gafanhoto no milharal, mas a gente precisa ter um pouco mais de gana, disposição, visão estratégica e, sobretudo, unidade, honestidade, respeito, espírito de colaboração com o próximo para fazer política. Se ficar nesse modelo em que cada um aqui quer aparecer mais que o outro, quer ter mais poder que o outro, não dá cotovelada na hora que o próprio colega conservador está querendo trabalhar com você, não vai rolar. Aí o PT vai ficar no poder, 12 anos não. Bota tempo nisso. Dirceu reconhece que Bolsonaro pode fazer Michele candidata à presidência em 2026 e lá dentro da matéria você vai encontrar essa fala que ele diz que o projeto de 20 anos foi interrompido lá com o impeachment da Dilma, mas que está agora prestes a seguir um outro projeto de 12 anos agora a partir da eleição do Lula em 2022, Cris. É impressionante como o Zé Dirceu sai das profundezas, sai do inferno para falar coisas, né, Cris? Sim, mas é importante a gente trazer os detalhes, mesmo para quem não leu ainda a reportagem, do porquê Zé Dirceu sai das profundezas do pântano petista. Porque a mídia militante dá espaço, aquela mídia que recebe fortunas do dinheiro público nosso, do pagador de impostos, via riachos que escoam ali do Palácio do Planalto. Quer dizer, essa mídia militante que eu brinco, que é o jornalismo trans, né? São militantes que se sentem jornalistas. Essa mídia militante dá palco, no caso agora foi a CNN que deu palco para José Dirceu, e ele vem e expõe, eu acho que não sem querer, mas muito estrategicamente pensado, o que interessa ao PT divulgar. Por exemplo, em outros momentos, através dessa mídia militante, ele já escancarou que o projeto do PT sempre foi de tomada do poder, que é diferente de ganhar eleições. Eu sempre repito isso aqui no Sem Rodeios e em outros programas em que eu participo. Aspas para o Zé Dirceu: nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar eleições, fecha aspas. Aliás, frase que foi repetida de forma jocosa por ninguém mais, ninguém menos que Luiz Roberto Barroso, atual presidente do STF, quando ele presidia o Tribunal Superior Eleitoral. E num ativismo político explícito, foi para dentro do Congresso Nacional interferir em votações que aconteciam naquela época na Comissão Especial da PEC do voto impresso, e conseguiu que todos os partidos trocassem, que todas as lideranças do partido trocassem seus representantes naquela comissão especial, a ponto de reverter algo que já era tido aprovado. Então é um nojo, para dizer o mínimo, que a imprensa dê palco para esses malucos ficarem dançando. E malucos no sentido figurado, porque eles são bem conscientes do que eles estão fazendo. O Zé Dirceu não está vindo a troco de nada agora relembrar que o projeto do PT sempre foi de tomada do poder, que é diferente de ganhar eleições. Aí ele até lembra nessa entrevista: antes eu falava que a gente tinha um projeto de 20 anos, e tínhamos mesmo, a gente sempre olha a longo prazo, só que esse projeto foi interrompido pelo impeachment da Dilma. Aí se vitimiza, né, que isso é especialidade do PT e da extrema esquerda, como se a Dilma não tivesse cometido crime de responsabilidade fiscal, e por isso, e tão somente isso, ela foi cassada. Claro, teve a benesse lá do Cupincha, Lewandowski, né, então ministro do STF, presidindo aquela comissão ali de impeachment no Congresso Nacional, que resolveu lá, numa primeira facada na Constituição, fatiar o artigo que previa a cassação de mandato com inelegibilidade por 8 anos e manteve os direitos políticos dela. Mas isso o Zé Dirceu não relembra agora, porque não é interessante relembrar que o PT é sempre beneficiado pelos cupinchas de um judiciário aparelhado pelo PT, de Lula e de Dilma. E aí, voltando aqui o que ele diz nessa entrevista, lá atrás nós tínhamos um projeto de poder de 20 anos, e agora a gente fala em 8 ou 12, a gente tem que ter sempre uma perspectiva de longo prazo. Nessa parte final da fala dele, ele está correto. Todos os partidos, todos os estratégicos, né, os elementos de estratégia dos partidos têm que pensar a longo prazo. Tanto que tem muito partido agora pensando nas eleições municipais como
trampolim para 2026. Querem eleger mesmo deputados federais em 2026, querem eleger senadores e, quiçá, o presidente da República, governadores também, né, mas o presidente da República numa grande coalizão de partidos, seja de esquerda, seja de direita, o que quer que for. Não sei se vai ter terceira via em 2026. Mas quando ele fala em pensar a longo prazo, ok. Quando ele diz projeto de poder de 8 a 12 anos, obviamente que ele já dá margem à interpretação de todo mundo que não gosta dessa falta de transparência do PT e das artimanhas, né, negociadas com outros poderes ali em manobras nada republicanas. Ele não gosta, por exemplo, o eleitorado normal não gosta da dúvida que paira sobre o sistema eleitoral, por exemplo, que virou tabu no Brasil, né, que os cupinchas do Lula lá no STF e no TSE não permitem sequer que esteja no debate público. Vai está no parlamento, enquanto o parlamento ainda existir, enquanto a liberdade de expressão ainda existir, vai estar no debate público. Aqui no chat mesmo, todo dia tem gente lembrando do voto impresso. As pessoas querem ter mais segurança em relação ao seu voto. Então o Zé Dirceu pode falar a bravataria que ele quiser para a sua extrema esquerda, mas do lado de cá nós estaremos sempre apontando essas questões aí subliminares que vêm no discurso dele. E outra notícia na tela. Moraes pode afastar Ramagem do cargo de deputado federal. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sinalizou a possibilidade de afastar o deputado federal Alexandre Ramagem caso ele interfira nas investigações sobre monitoramento ilegal de autoridades brasileiras. A Polícia Federal acusa Ramagem de usar sua posição como deputado para obter informações sobre o inquérito no qual é um dos investigados. Ramagem, que foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência de 2019 a 2022, período em que o monitoramento ilegal teria ocorrido, tentou acessar informações da investigação através da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência da Câmara dos Deputados. Ele enviou requerimentos à Controladoria Geral da União, Procuradoria-Geral da República, PF e ABIN. A PF argumentou que as ações de Ramagem comprometem o andamento da investigação. As ações do então diretor Alexandre Ramagem, no exercício do cargo de deputado federal, membro da SECAI, são realizadas em descompasso com o bom andamento da presente investigação, destacou a PF. Embora não tenha acatado o pedido inicial de afastamento feito pela PF, o ministro Alexandre de Moraes não descartou a medida para o futuro. Moraes impõe sigilo sobre relatório da ABIN que supostamente o associou ao PCC. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu manter em sigilo um relatório da Agência Brasileira de Inteligência que tentava vincular juízes do STF, incluindo ele próprio, ao primeiro comando da capital. O documento, intitulado Prévia Ninidocs, foi mencionado no despacho do ministro que autorizou uma operação da Polícia Federal contra o deputado delegado Ramagem, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, na quinta-feira 25. Segundo Moraes, as investigações que duraram de 2019 a 2021 envolveram 5 funcionários da ABIN. O ministro apontou a atuação deles como uma evidência de instrumentalização da ABIN. O ministro Gilmar Mendes também foi citado no controverso documento, conforme indicado na investigação da PF. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.